Olá! Para você ver, é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal na TVT. No programa de hoje vamos falar sobre as aulas públicas, que depois das grandes manifestações de junho, passaram a ser realizadas com mais frequência em todo o país. Então, além dos protestos, o espaço público também passou a ser ocupado por quem quer discutir, aprender e buscar soluções para os problemas dos cidadãos. As aulas públicas partem do princípio de que conhecimentos podem ser transmitidos e compartilhados em qualquer lugar, não necessariamente em salas de aula para alunos formalmente matriculados, e que praças, ruas, qualquer espaço amplo para receber um grupo de pessoas pode ser usado pelo povo para as aulas públicas. Por exemplo, o Vão Livre do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Numa noite fria, tão fria de julho, um grupo corajoso desafiou a baixa temperatura e o vento gelado para uma aula pública contra o controle da internet. Nós precisamos criar uma lei que defina quais são os direitos e os deveres dos usuários dentro dessa rede. Eu observo que no meu meio social, na minha página do Facebook, as pessoas não são politizadas. Eu percebi que eu mesma não sou. Então, o objetivo aqui é político, é entender de política. O principal interesse de quem veio participar desta aula é o Marco Civil da Internet, que está para ser votado no Congresso Nacional para garantir a privacidade, a liberdade de expressão e a neutralidade na rede de computadores. E que a internet seja reconhecida como um direito do cidadão e não um negócio comercial. Hoje, conteúdos podem ser retirados da internet, há uma censura a conteúdos da internet que, em tese, estariam sendo violações de direito autoral, mas isso não passa por um processo judicial e eles são censurados por simples notificação dessas empresas. E o outro é a questão da neutralidade de rede. Se não houver neutralidade na rede, se as operadoras da infraestrutura dos cabos puderem interferir no tráfego de dados que passa por esses cabos, a gente vai rumar para uma internet que vai se transformar rapidamente numa grande TV a cabo, onde o usuário, o internauta, vai ter acesso não à rede como um todo, mas a pequenos pacotes da rede que o seu dinheiro vai poder pagar. Sobre a privacidade, o sociólogo e estudioso de internet, Sérgio Amadeu, alertou a todos que, por contrato, empresas como Microsoft já acessam as informações dos nossos computadores. Para ele, o modelo de aulas públicas para discutir problemas sociais é eficiente para todos, inclusive para acadêmicos como ele próprio, professor da Universidade Federal do ABC. O saber não está mais ilhado, a informação não está mais ilhada, é um erro você achar. Talvez não, certamente alguns pontos eu sei mais que muita gente que está passando aqui, outros não. E uma coisa que eu aprendi, que eu nunca tinha visto numa das aulas públicas nossas, subiu uma pessoa que não falava e ela começou a gesticular e uma outra pessoa, além dos gestos dela, transmitia a informação. Eu tinha visto só o contrário. E eu falei, pô, é claro. E depois eu vi uma passeata de mudo chegando, fazendo palavras de ordem com sinais e as pessoas falando. Então, veja, a gente é limitado e a rua, as pessoas têm muita coisa para ensinar para as outras. Pessoas que se interessam pelo assunto, mas não tinham muito contato com a política pública a respeito do assunto, tem vindo cada vez mais, pessoas diferentes, não necessariamente organizadas em movimentos sociais, ou em partidos, ou em sindicatos. Essas pessoas também participam, mas pessoas cada vez mais soltas, digamos assim, desse mundo do debate político, têm se aproximado através desse formato, através de um formato que convida a participação e a interação de um público cada vez mais amplo. O interessante das aulas públicas em locais abertos e de muito movimento, como o MASP, é que elas atraem não só quem já estava sabendo do evento, mas as pessoas que passam por ali. No fim da tarde, o movimento na Paulista é intenso. São trabalhadores, moradores da região, visitantes do museu, estudantes, e eles dão uma paradinha para ver o que está acontecendo. É que naquela noite estava muito frio, então foram poucos os que se dispuseram a ficar na friagem. Mas em noites de clima mais ameno, o Vão Livre deixa de ser um lugar só de passagem e contemplação da paisagem e se transforma em espaço democrático com plateia grande e interessada.
Depois do intervalo, vamos ver que o movimento pelo passe livre, que deu início às grandes manifestações populares, também realizou as primeiras aulas públicas para discutir a questão do transporte. Até já! Para você ver, é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal na TVT. No programa de hoje, nosso tema são as aulas públicas, que depois das grandes manifestações de junho, passaram a ser realizadas com mais frequência em todo o país, ocupando ruas e praças. Depois das manifestações pela tarifa zero, o movimento Passe Livre voltou às ruas de São Paulo com aulas abertas. A primeira foi diante do prédio da Prefeitura. O objetivo foi explicar e debater com a população a gratuidade dos transportes. Como acontece algumas vezes, a aula pública também pode ser um protesto. Neste caso, foi uma resposta à grande mídia que diz que o movimento não sabe de nada e faz propostas inviáveis. O repórter Jô Miyagi esteve lá para acompanhar a mobilização. Se para alguns a ideia da passagem livre nos ônibus é um absurdo e economicamente impossível, para muitos é um sonho real e viável. Dá para tirar o lucro das empresas, que estão lucrando às custas da precariedade do transporte público. O primeiro passo é a estatização do transporte, é ele voltar a ser do Estado e aí não tem mais esse subsídio e a gente consegue baixar a tarifa. Para discutir a viabilidade da proposta, o movimento Passe Livre realizou uma conversa em frente à Prefeitura da capital. Foram convidados Lúcio Gregori, ex-secretário dos Transportes de São Paulo, e o professor aposentado de Filosofia da USP, Paulo Arantes. Ele acredita que pagar ônibus é uma injustiça social. É um absurdo do ponto de vista econômico. A performance, o PIB da grande São Paulo tem um upgrading tal ordem, se você tiver uma mobilidade e tarifa zero, inacreditável. Você pode perfeitamente tirar um planejamento de longo prazo para chegar paulatinamente à tarifa zero, não é para amanhã. Pela primeira vez o país volta a discutir política de maneira normal, em classe, em praça, na frente da prefeitura, no ônibus e assim por diante. Na gestão de Luiza Erundina, entre 1989 e 1992, o então secretário Gregori tentou implantar a tarifa zero. Ele garante que em diversas cidades brasileiras e do mundo já existe ônibus gratuito. Por exemplo, Manchester, Sydney, fizeram tarifa zero em lugares determinadas áreas, região central, muito congestionada, quer evitar chegar a carro, faz um sistema de tarifa zero no centro. Nos corredores de ônibus você faz alguns corredores estratégicos tarifa zero. Então, a pouco e pouco você vai também fazendo uma estratégia de implementação ao longo do tempo. Tarifa zero descatraca a cidade. Isso é uma frase do MPL que eu gosto muito de dizer. Ela não descatraca só o ônibus do município, ela descatraca a cidade como um todo, permitindo que se usufrua aquilo que alguém já disse, uma das maiores invenções da humanidade, que é a cidade. Ela tem efeitos positivos na economia, porque as pessoas vão consumir mais, na medida que elas chegam mais em lugares para consumir mais coisas. No teatro, no cinema, no baile, na festa, no bar, em todos os lugares, na escola. Em todos os lugares tem mais gente chegando. Além das discussões, o movimento Passe Livre está colhendo assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que pede tarifa zero nos ônibus de São Paulo. Como é que vai ser essa campanha? Então, é uma campanha que, na verdade, a gente lançou em outubro de 2011, depois da luta contra o aumento que aconteceu nesse ano. E a campanha é basicamente essa, né? A gente precisa de 500 mil assinaturas para levar ela para a Câmara dos Vereadores. A gente sabe que precisa ter pressão, que as pessoas precisam estar na rua, precisa estar tendo debate sobre isso. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? O MPL faz pressão pela tarifa livre, mas prefere deixar para os governantes a tarefa de pensar em como implementar a ideia. Mas o ex-secretário Gregori dá um caminho. Tem muito recurso na sociedade brasileira, a sociedade brasileira é rica o suficiente para fazer uma política tributária de que os mais poderosos, os mais ricos, né, contribuam para todos andarem e ter uma cidade que muda inteiramente com a gratuidade dos transportes. Para demonstrar a viabilidade do tarifa zero, nada melhor do que o autor do projeto original. A dificuldade para se aprovar hoje um projeto como este é a mesma enfrentada lá atrás na gestão de Luiza Erundina.
é necessário aumentar o IPTU de grandes propriedades e de imóveis de luxo para bancar as passagens no transporte público. Para você ver, é preciso muita pressão popular para que a sociedade rica assuma este compromisso. Esse tema da tarifa zero gerou muitas outras aulas públicas. Em Santo André, no ABC, o Passe Livre também debateu a gratuidade nos transportes. Mais uma vez, o idealizador da proposta, o ex-secretário de Transporte de São Paulo, Lúcio Gregori, se dispôs a conversar com a população. Eu saí da minha casa às 4 da tarde. São quase 7 horas da noite. A gente fez de conta que o automóvel ia nos fazer eternamente felizes e a gente vê que isso, na verdade, não é bem assim. Essas mobilizações sobre o transporte, então, na verdade, tomam aí as ruas do país há muitos anos. Sempre se focou muito em tentar dar uma visibilidade para a questão de como o aumento gera exclusão, de como a tarifa, na verdade, é a grande violência que a gente enfrenta todo dia no transporte. No Brasil se lucra muito com o transporte público. O que é a tarifa zero, no fundo, gente? A iluminação pública é tarifa zero. Vocês já pensaram a insanidade que seria a gente ter que pagar a cada vez que usasse a iluminação pública? Tinha que passar embaixo do poste, botar moedinha, cartão, sei lá, né? Insano. O que é fazer a tarifa zero? É fazer exatamente o que desses serviços todos que eu falei se faz. Mas significa que é um novo serviço com essa característica. Ora, um novo serviço com essa característica tem que ter dinheiro novo para bancar. O que a gente propõe, qualquer que seja um serviço novo, gratuito, vai ter que ter mais imposto e taxa. Então, a gente vai cobrar imposto de quem? De grandes propriedades, grandes fortunas. Perceberam que tem um espaço enorme de você aumentar o dinheiro público para fazer serviços novos, como transporte coletivo gratuito, ou, além disso, melhorar os serviços já existentes. O que eles vão dizer? Eu ouvi frases assim: não pode ser tudo de graça, precisa cobrar um pouquinho que seja, porque senão o pessoal não valorizando vai quebrar tudo. Você ri, mas está escrito. Sabe quem disse isso? Foi um professor mestre da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Está no jornal. Não vou dar o nome para não dedar. Depois da revogação do aumento, a gente teve vários avanços aí em São Paulo, na questão do transporte, cancelamento da licitação para a renovação das concessões e também a questão da abertura da CPI dos transportes na Câmara, derivados da luta contra o aumento. A gente acredita que nenhum desses espaços é o suficiente, que o espaço suficiente é o povo continuar mobilizado e colocar o que realmente quer para o transporte. Depois do intervalo, vamos ver que as aulas públicas ocorrem em todos os cantos do país, e não só em praças, mas até em ocupações do movimento de moradia. Até já! Para você ver, é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal, na TVT. No programa de hoje, nosso tema são as aulas públicas, que depois das grandes manifestações de junho, passaram a ser realizadas com mais frequência em todo o país, ocupando ruas e praças. As aulas públicas são uma oportunidade muito rica de troca de informações, de experiências e de ideias. Em geral, são informais e reúnem como palestrantes não só professores, mas representantes das comunidades, dos movimentos sociais, trabalhadores, enfim, qualquer pessoa interessada em compartilhar conhecimentos. Por isso, muitas dessas aulas foram disponibilizadas na íntegra na internet. Dá uma olhada em alguns exemplos de aulas públicas realizadas em várias regiões do país. O policial, seja ele civil ou militar, o que seja, ele tem que lidar com um manifestante chato também, com um manifestante atrevido, com um manifestante que provoca,
a violência. Ele tem que ser treinado para saber lidar com provocações. Sim, essas figuras do desacato, né, que é muito própria da ideia do militarismo também, né? O desacato, você tem que respeitar a autoridade, né? Olha, respeito todas as pessoas. Eu tenho respeito a qualquer pessoa, não precisa ser autoridade, não. Respeito a todo mundo. Todo mundo deve ter acompanhado. O conflito durou uma tarde toda. Foi muito gás, muita bala e acabou com depois de uma espécie de emboscada ali, uma estratégia da polícia que encurralou manifestantes e dispersou o resto da manifestação. A gente está com várias pessoas aqui, manifestantes que participaram dos atos e participantes de vários movimentos. Em uma coisa, os governantes estavam extremamente certos, é que a Copa ia gerar legado. Eu acho que o grande legado que essa Copa das Confederações, que essa Copa do Mundo está trazendo para a gente, é justamente essa inquietação, sabe? Esse estopim que não estourou por 20 centavos, mas não por nada, mas que estourou na cabeça de todo mundo. A ponta de lança do movimento eram os jovens, pelo menos da idade de vocês, 20 e poucos anos. Então, no mundo inteiro foi assim. E quando essas coisas acontecem, com a extensão que ocorreu, ou seja, aconteceu em Tunis, Cairo, Tel Aviv, Atenas, Roma, Madrid, Nova York, Santiago. Quando a coisa acontece dessa maneira, é porque ela pode ir lentamente, ela pode ir aos poucos conquistando uma coisa aqui ou outra lá, mas é muito difícil que ela reflua. Quer dizer, quando você tem um movimento tão articulado em vários lugares do mundo, certo? Uma repetição em vários lugares do mundo, é porque, esse é o terceiro ponto que eu queria insistir, existe um nível de descontentamento, de desencanto social hoje, inimaginável há 10, 15 anos atrás. Então a gente começou a fazer um levantamento, a fazer uma compilação dessas ideias, não só na área do transporte, a gente ampliou para outras áreas, 4 áreas específicas que são áreas que estão sendo constantemente gritadas na rua, que é educação, saúde, transporte e saneamento. A mídia do ponto de vista econômico, o setor mais oligopolizado do mundo. Em todos os países do mundo você tem esse problema. Você tem grandes oligopólios. Quer dizer, o sujeito que produz aquilo que você ouve é aquele que veicula e é aquele que discute a mesma coisa. As aulas públicas são uma forma democrática de mobilização, está claro, né? Muito claro também é a necessidade que o brasileiro tem de tomar conhecimento das formas de discutir o país. As aulas públicas podem ser, então, um dos instrumentos para fortalecer a democracia participativa. A falta de moradia é um problema sério que envolve muitos movimentos sociais, o poder público e precisa chamar a atenção de muita gente. Uma aula pública é um bom meio para isso. Em São Paulo, jovens universitários e os moradores da ocupação Margarida Maria Alves, no centro da cidade, tiveram uma aula pública proveitosa. Os participantes do movimento de moradia da região centro e os professores da PUC debateram o problema da falta de moradia em São Paulo. Eu acompanhei e mostro para vocês como foi. Daiane é casada, mãe de 2 filhos e está grávida. A família dela é uma das 80 que devem se retirar da ocupação Margarida Maria Alves. O prédio está em péssimo estado e os moradores correm risco. Por isso, o movimento de moradia da região centro aceitou a proposta da prefeitura de auxílio de R$ 900 para mudança e bolsa aluguel de R$ 300 enquanto não são atendidos pelo programa habitacional. O movimento entende também que o prédio não oferece segurança para essas famílias ficarem muito tempo aqui e aí o movimento acabou acatando o que foi negociado. Foi para discutir as ocupações e o problema da falta de moradia que o movimento realizou esta aula pública com professores da PUC de São Paulo. Rita Alves, doutora em antropologia, ressaltou que as políticas públicas não respeitam os laços criados entre os moradores e separam comunidades nos projetos habitacionais. A professora, que visitou a ocupação antes da palestra, ficou emocionada com o que viu e ouviu dos moradores. A gente vê o encontro de pessoas que na sociedade estão em polos muitas vezes opostos, mas o sentimento é o mesmo, né? E a gente acaba não só se solidarizando, mas a gente se projeta no outro. Não falta espaço no país para que todos tenham direito à vida digna com habitação de qualidade.
É preciso enfrentar a especulação imobiliária, diz o professor Lúcio Flávio. Para ele, o país vive o momento certo para tratar os problemas sociais de forma coletiva e não como fracassos pessoais. Se a gente for transformar o problema social no caso individual, cada um de nós vai achar que não tem moradia porque é incompetente. Talvez a primeira vez em que essa nova geração que participa desses movimentos assumiu um problema social como algo a ser resolvido coletivamente e não como cada um individualizando. E quanto mais unir o povo, mais as lutas populares terão chance de sucesso. Também participaram desta aula pública representantes do movimento Passe Livre e do Serviço de Assistência Jurídica dos Alunos de Direito da USP, movimentos parceiros do MMRC. Estudantes e moradoras se emocionaram com a proximidade da desocupação. Eu não posso me conformar em a gente viver em um país democrático, popular, e muita gente ainda passando por humilhação que vivemos hoje. A gente sabe que a ocupação não é para a gente morar o tempo todo, que é, com os fechados do tempo, ela vai ter seu fim. E essa chegou ao fim. Eu não posso dizer que eu estou super feliz, porque eu só poderia estar super feliz e feliz mesmo se cada um estivesse saindo daqui para ir para a sua moradia definitiva. Quase todo mundo já ouviu falar, mas pouquíssimas pessoas já entraram numa ocupação. E ver de perto as condições de moradia daquele pessoal, conversar com as lideranças e sentir a força com que eles lutam, faz muita gente superar o preconceito e ter um outro olhar para os movimentos de moradia. A solidariedade fica mais forte. Com certeza, aquela aula pública, na ocupação Margarida Maria Alves, deixou marcas em quem estava lá assistindo, para você ver. E quando você ficar sabendo que vai acontecer uma aula pública no seu bairro, na sua cidade, procure se informar sobre data e local e participe. Não custa nada e você ainda tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, discutir os problemas e ajudar a encontrar soluções para todos. Para você ver, termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá!